E aí, pessoal, temos evolução com relação à Lua. Isso mesmo, falta um pequeno detalhe para o Reizinho voltar para casa. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Ativo? É a hora do ativo, segunda-feira é dia de ativo, ativo ultra, 100% natural, sem contraindicação. Ativo Ultra é a solução. Aqui, um parceiro para a hora H não vai faltar para você. Força na hora H, apimente a sua relação com o Ativo Ultra. Compre pela descrição do site, onde tem o WhatsApp com um desconto muito especial aqui para a turma do CCD. Gente, final de semana foi um final de semana sem muitas informações, acompanhamos o Campeonato Brasileiro, o Grêmio segue na mesma posição, o Flamengo não venceu, Botafogo tirou a distância, venceu mais uma vez, o Internacional empatou com o Palmeiras, ou seja, trancou o Palmeiras, o Grêmio não jogou e não jogando, mesmo assim ficou na mesma posição, se vencer, tira 2 do Flamengo, avança mais em relação ao Palmeiras, que perdeu mais uma vez espaço e vai continuar olhando para o Botafogo, ou seja, a rodada não foi ruim, pelo contrário, é um perde-ganha e nós temos que estar atentos a isso. Claro que na cabeça do torcedor do Grêmio, a discussão é, eu preciso saber dos reforços, essa é a discussão, e nós temos aqui uma nova informação. O Grêmio praticamente acertou com o Luan a sua volta. O retorno do Reizinho à sua casa. Ao único lugar em que ele deu certo no futebol. Foi aqui em Porto Alegre, na força da arena e na relação com o torcedor, que Luan fez o seu melhor. Nós não estamos aqui dizendo que Luan é santo. Nós estamos dizendo apenas que Luan aqui, enquanto teve saúde, enquanto conseguiu combater a força do extracampo, resolveu muitas vezes. Principalmente nos grandes eventos, nos grandes jogos, nos grandes momentos. E é isso que o Grêmio quer tentar reeditar. O que falta para trazer ou para confirmar Luan? Apenas um acerto de situações com o Corinthians, parece que tem valores atrasados, parece que tem valores ainda a receber, ele está abrindo mão do que vem pela frente, mas quer receber o que está para trás. Então este é o detalhe que falta, mas é o menor dos detalhes. Internamente o Grêmio teve que fazer uma construção para trazê-lo, Renato foi fundamental nisso, e é preciso posicionar isso. O Renato não está colocando aqui ele joga, aqui ele salva. O Renato está colocando, vamos tentar. É diferente. É diferente. Aquela imposição de outros momentos não é o que a gente está vendo neste caso. Pelo contrário. Agora é uma outra relação. O presidente Alberto Guerra, em uma de suas entrevistas nessa semana, citou muito essa relação. Ele falou em até mesmo o lado humano. A gente já tinha trazido essa discussão aqui. A discussão Luan, nesse momento, ela tem mais de um viés. Ela não é só o meia, o falso 9 que pode resolver dentro do campo, não. Ela tem uma relação com o nosso passado com ele, tem uma relação dessa força que ele representa junto ao torcedor e tem uma questão relacionada a ele, que precisa demais nesse momento, exatamente desse tipo de abraço, desse tipo de cuidado. O Grêmio tem, por isso, 2 funções. E uma relacionada ao cuidado, que me parece importante até para a figura institucional que o Grêmio representa junto a tanta gente. Descobrir ou entender a necessidade de se abrir os braços a alguém que muito nos ajudou e que agora precisa de ajuda, também é uma forma de dar um recado à nossa relação com a sociedade. O Grêmio é isso. O Grêmio é isso. E os clubes de futebol precisam ser isso. Eles precisam estar acima dessas questões meramente de eu contra eles, jogar contra alguém. Não. Eles representam também uma forma de agir. E isso me parece fundamental neste processo envolvendo o Luan. Luan virou um
um menino quase perdido, em razão da dificuldade que ele teve para compor algumas coisas que o consumiram fora do campo. E agora a hora é de colocá-lo aqui e que ele trabalhe. A oportunidade está sendo aberta. A porta se abriu de fato para Luan, em cima de uma construção, mais uma vez, muito inteligente, tanto de Guerra, como de Brum, como de Renato, de tentar posicionar isso. Luan é muito melhor do que o Vina, por exemplo. Então, a discussão da técnica, e vai custar muito menos, o salário do Luan é um salário quase de um emergente, é um pouco mais do que um salário de um emergente, mas é um salário também de um recomeço. E isso nos dá a sensação de que as coisas podem acontecer. Guerra revelou alguns bastidores da conversa com o Luan, dizendo que ele está se preparando, que ele está tentando, que ele quer resolver esse problema, que ele quer tentar jogar. E isso, claro que posiciona para a gente também aquela sensação, e imagina se ele joga. Está na nossa ilusão e se permite, e a gente tem que permitir isso, viver a tal ilusão de imaginar que Luan pode sim ser um jogador de recuperação, de refazer, de tentar mais uma vez. Isso faz parte desse processo. Esse processo que a gente tem é um processo que precisa muito desse entendimento. Nós precisamos ter isso muito claro. Quando o Grêmio coloca essa sugestão, essa ideia junto ao torcedor, é óbvio que ela gera controvérsia. A gente tem isso claro na cabeça. E essa controvérsia faz parte do processo. Só que a gente precisa sempre ter o entendimento que a partir do momento em que as coisas funcionam como estão funcionando, com a confirmação de Luan no Grêmio, nós temos que ter um entendimento positivo. Nós não precisamos contestar antes do fato. Nós precisamos, nesse caso, entender o fato. Até porque, neste primeiro momento, ele não vem para ser solução, ele não vem para resolver nenhum tipo de problema. Ele vem para se recuperar e, se recuperando, ser uma opção boa para o Renato. Se ele se recuperar, ele será uma opção muito boa para o Renato. Este é o ponto. Este é o ponto. E me parece que este ponto é o ponto que a gente precisa posicionar. Um ambiente propício para que Luan se recupere. É isso que está se formando. Vamos torcer que tudo dê certo. E se tudo der errado, nós não vamos criticar. Porque essa é uma tentativa justa, honesta e humana. E a gente precisa também entender o poder do Grêmio ou a necessidade do Grêmio de ser mais do que um clube de futebol. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.